Olá, pessoal. Olá, doutores. Sejam muito Olá, bem-vindos. bem-vindo à nossa Masterclass de hoje. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Já vamos começar sendo direto. Quantos pacientes com dor você atendeu nesses últimos dias e que não voltaram? E mais importante, quantos desses casos poderiam ter sido resolvidos por você, mas acabaram sendo encaminhados? Porque você atende dor hoje, então existe uma grande chance de você estar deixando dinheiro na mesa. Vamos ser francos aqui, né? Todos os dias sem perceber, encaminhando esses pacientes. E isso não tem nada a ver com falta de conhecimento, falta de estudos ou formação, né? Tem a ver com a forma como a dor é conduzida na prática. Isso que nós vamos falar hoje, mas primeiro deixa eu me apresentar para quem não nos conhece. Sou o Dr. Jamil, doutora Tatiana Farhat, eu sou neurocirurgião, especialista em coluna e procedimentos minimamente invasivos. Bom, e eu sou reumatologista, professora na pós de dor do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, e hoje a gente vai trazer uma discussão assim que pode mudar a sua realidade. Porque se você está aqui, é porque você tem interesse nesse assunto, né? Porque você está vendo o mundo da dor aí no meio do teu consultório, está interessado em entrar nessa vida, né? Ou tá em se aprofundar, ou em estar mais presente aí, mais conhecimento desse lado aí da medicina, Exato, né? e são pessoas que devem estar atendendo pacientes com dor. E nós vamos trazer Exato. estatística ao longo aqui da conversa Com que mostram que certeza. com certeza vocês atendem paciente com dor. Porque, assim, pensa na sua rotina de hoje em dia, né? Você atende paciente com dor? Então, o paciente, ele fala para você que tem dor lombar, dor no joelho, dor nas costas, dor no ombro, dor na cervical, e vai indo, né? Então, você até pode pedir um exame, aí prescreve aquele anti-inflamatório lá, 5, 7 dias, manda para físio, que muitas vezes, assim, sem, né, aprofundar, a gente não consegue tratar esse paciente adequadamente e acaba o quê? Indo para outro médico, né? Ou você mesmo encaminhando. Então, nesse momento, você entrega esse paciente para outro profissional, né? Você deixa de orientar possíveis procedimentos e condutas, no caso dele, e aí você perde indicação futura e acaba atrasando o tratamento desse paciente. Ou seja, você está ajudando a construir a agenda de alguém, né? Que não é a Exatamente, sua, é do colega, né? exatamente. Ou nossa, a nossa Ah, agenda. pode ser também. Quem vem para E cá. tá ajudando esse médico aí a faturar mais e você fica sempre na mesma, né? Exatamente. Isso vai se repetindo todos os dias. Tem diversos colegas que eu converso e isso se repete a todo dia. Cada encaminhamento desnecessário que tem é uma consulta que acaba não voltando, um paciente que se acaba não fidelizando, um faturamento que você não consegue, você nem está enxergando e você não consegue ter esse faturamento, e um paciente, um caso que ali não é resolvido, é postergado, acaba tendo uma demora. E é exatamente isso que impede muitos médicos de terem um consultório estável e particular. Agora vamos olhar para os números, né? A gente gosta de entender essa parte, né? Dor lombar, gente, é hoje a principal causa de incapacidade no mundo, com mais de 600 milhões de pessoas afetadas. E no Brasil, estudos mostram que de 30 a 40% da população convive com alguma dor crônica. Ou seja, paciente que não falta, né? A demanda é gigantesca. Exatamente. Por isso que eu falei aquela hora, com certeza vocês atendem paciente com dor. Exatamente. Se não está atendendo, não está perguntando se o paciente está com dor. Pergunta para ele que ele vai ter. E Exatamente. o ponto mais importante, né? Especialmente nos casos de dor osteomuscular, a maior parte é tratável clinicamente, pode ser tratada no teu consultório, certo? Isso significa que não são casos cirúrgicos, eu não sou cirurgiã e eu atendo, né, esse tipo de paciente. Muitas vezes o que está trazendo não é tão claro nos exames, então você tem que ter aí um conhecimento, né? O exame traz muita coisa, então isso, né, dificulta o diagnóstico, o tratamento correto, né? Pode ser conduzido no seu próprio consultório, né? Exato. E quando o médico não domina esse raciocínio, o que que ele faz? Ele encaminha. E encaminhando, ele vai perder aquele acompanhamento, a continuidade desse paciente. Muitas vezes acaba perdendo até a autoridade, porque
né, você fica ali demonstrando insegurança, não tendo não sabe o onde vai buscar. raciocínio e perde a chance de crescer no consultório e a chance de ajudar um paciente que está com dor ali na sua frente. Exato. Agora vamos imaginar o cenário oposto desse, né? Você resolvendo esses casos, retendo a maioria desses pacientes, aumentando o valor percebido do seu atendimento e começando a ser visto como referência. Aqui que acontece a virada, porque você começa a construir uma agenda mais previsível, você começa a ter mais pacientes fiéis, pacientes que indicam outros pacientes, famílias. A Tatiana tem famílias inteiras que passam lá no É, consultório, né? é. E, logicamente, que isso é um ganha-ganha para todo mundo, porque você vai ter um consultório mais rentável, um aumento real do seu faturamento e Uhum. satisfação dos seus pacientes. E é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui. Como dominar essa dor osteomuscular, né, o tratamento de dor osteomuscular, deixar de encaminhar 90% dos casos, que é o que dá com certeza para resolver sem ser um especialista, e Uhum. transformar isso em crescimento real no seu consultório. Então, talvez, né, a nossa história seja muito parecida com a sua, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho da gente, né? Como é que a gente chegou aqui, para quem não conhece a gente, né? Quem segue um pouquinho lá no Instagram já tem uma ideia, né, da nossa vida, de como é que a gente como é que chegamos até aqui. Mas durante anos a gente viveu exatamente como muitos de vocês, médicos, vivem hoje em dia, né? A gente tinha muito plantão, a gente dava a consulta, não pagava o consultório, um faturamento que sempre parecia meio travado, né? E era aquele ciclo, né? Trabalhava mais, você ganha mais, mas o faturamento não ia junto e o consultório particular não crescia. Então, tudo isso gerava uma sensação assim, né? Difícil de ignorar, né? Então, a gente trabalhava muito, mas não construía nada previsível, né? E daí parece que você está lá numa esteira, né? A Correndo, esteira do correndo, rato lá, a esteira aqueles correndo no redondinho mesmo lá. lugar, e não saía dali, né? Então a gente começou a fazer especialização, começamos a pensar nessa área que era ainda uma área mais nova no Brasil, né? Não tão divulgada. A gente foi se aperfeiçoando, né? Talvez esse seja o caminho que você está hoje, né? E é isso que é importante, né? A medicina ela exige essa atualização. A gente está evoluindo nessa área, né? E estudar nunca foi um erro, principalmente na medicina, né? Acho que hoje em dia tem se banalizado um pouco essa área e os estudos estão um pouco complicados e está todo mundo vendo um pouco essa sensação de o que é real e o que não é real na medicina, né? E estudar nunca foi um erro e nunca vai ser, Sempre né? vai ser necessário, né, estudar. Nós Exatamente. também estudamos, fazemos cursos, congressos, nos atualizamos, até para Exatamente. poder ensinar, né? Como, Exato. não sei se você chegou a citar na apresentação, que você é professora da pós-graduação de dor do Einstein, para dar aula lá, você tem que estar em constante atualização. Estou Senão não sempre tem como estudando. você E apresentar. sem saber as novidades, sem estar atualizado no mundo da dor, na minha área, na reumatologia. Então, Exato. isso a gente está sempre se atualizando, Eu sou né? speaker, também dou aula, tenho o meu curso de coluna, de endoscopia de coluna, Cadaver Lab, também tenho que me atualizar. E pelos nossos pacientes, né? Não só para Exatamente. ensinar, mas também para tratar, a gente está sempre em constante atualização e com certeza vocês também Exato. buscam isso. E, sim, você vai acumulando tudo isso, mas também não garante o crescimento no faturamento do consultório, né? E às vezes a gente acaba ficando um pouco frustrado com isso, né? Porque a gente acumula o conhecimento, estuda, mas a gente não consegue fazer com que esse faturamento aumente, E né? também não adianta ter títulos, diplomas, ter essas coisas, porque na prática não é isso que vai definir o resultado, né? Estudar, aprender, se atualizar, ajuda. Agora, só ter, lógico que você tem que buscar, né, a criar sua carreira, né? Não estou falando isso, mas só ter esses nomes, a gente sabe que não gera resultado. Exatamente, a sua capacidade de resolver o problema na consulta é que vai gerar o resultado, né? E aí a gente percebeu, né, que muda o jogo, né? Que o paciente, ele não paga pelo seu diploma, ele paga pelo seu resultado, e um resultado rápido, com clareza, a sensação de que ele está sendo bem conduzido é o que faz diferença no teu consultório. Exatamente. E isso que muitos médicos não conseguem entregar em casos de dor.
Porque sem um método claro, vem uma insegurança, vem dependência de exames, encaminhamento. E aí, como a gente falou, você encaminha, perde o paciente, perde o segmento, perde o crescimento do seu consultório. E para a gente, essa virada veio quando a gente uniu as três coisas. A gente uniu a minha visão cirúrgica, neurocirúrgica, né? A abordagem clínica dela, a abordagem clínica do meu padrasto, que tem muita experiência na reumatologia e na dor osteomuscular, e a mecânica do movimento Com a com a fisioterapia, né? fisioterapia. Então, a gente É. juntando esses, e foi inicialmente até sem muito raciocínio, sem ser uma coisa tão Nessa, a gente não proposital, fez de foi mais propósito, né? conversando, discutindo, o que você acha disso? Aí ouve a opinião de um, fala, nossa, que ponto Não tinha interessante. entendido isso, né? Não tinha visto como meu lado, né? Exatamente. A gente pensou, criamos uma forma estruturada de conduzir a dor osteomuscular na prática. E aí, o que aconteceu foi imediato. A gente começou a resolver mais casos, os pacientes começaram a voltar, começaram a indicar e começamos a ter a nossa agenda cheia. Inclusive a gente já teve aluno de muitos jeitos, né? A gente Sim, teve alunos que têm uma visão cirúrgica, intervencionista maior, mas que tem uma dificuldade na prática clínica, de dosagem de medicação, de como intervir de outra forma, e o contrário também. Os clínicos que têm mais essa visão, né, de medicação, mas também não sabiam nem indicar os procedimentos, não sabiam quando, como. Então, essa abordagem global, né, da dor é o que faz diferença no consultório, não necessariamente fazer um procedimento, mas ou só fazer o procedimento, né? Na verdade, uhum, acho que as duas coisas na dor ela vem unida. E o que faz um médico de dor, né, é ser um médico bem-sucedido, né? exatamente. Então, você vai fidelizando esse paciente, seu consultório deixa de depender só de volume, você passa a ter uma previsibilidade de agenda e não depender mais de plantão, que é o sonho de qualquer médico, né? Conforme você vai tendo esse crescimento consistente, você passa a não depender mais de plantão, né? É, como a gente falou, né? Parando de encaminhar, começando a resolver, foi assim que a gente trilhou esse caminho que a gente está trazendo aqui para vocês. Mas como que a gente faz isso? Então, muitos médicos, né, elas tratam a dor do jeito que aprenderam na faculdade, mas esse jeito meio tradicional, ele é o pior inimigo do seu faturamento, do teu resultado, né? Então, muita gente foca muito na imagem. Então, você foca lá na imagem, você vira refém de exame. Se você vira refém de exame, você pode estar errando no diagnóstico, porque o exame pode não mostrar nada, ou ele pode mostrar muita coisa, né? E daí, a hora que você erra esse diagnóstico da dor, e a gente já viu isso muitas vezes, né? Uhum. Você perde a confiança do paciente, né? Então, para você pedir uma imagem, você tem que ter uma hipótese diagnóstica já na sua cabeça, né? E encaminhar por insegurança. Então, isso é um erro que acaba saindo muito caro, né? Porque se encaminha cedo demais, você acaba abrindo mão do paciente. É diferente de você encaminhar, orientando ele a fazer algo diferente. Nossa, está na hora de você fazer tal procedimento. Esta lesão tem indicação de tal coisa. Isso muda o parecer do teu paciente, né? Eu tive um aluno que virou para mim e falou: Ah, mas essa área é muito específica. Eu nunca vou tratar essa doença. E eu falei, tá, mas você vai saber se eu primeiro a começar o diagnóstico, né? O seu paciente você vai virar para ele e falar, ó, possível que essa doença seja essa. Então, vamos pedir os exames e vou te encaminhar para o... Então, ele já vai pensar, falar, nossa, esse cara E, nem é dessa área, e até o né? que a gente muitas vezes fala nos vídeos e aulas, como você passa o caso para o colega, né? Como você chega para o Exato. ortopedista, cirurgião de coluna, fala, ó, tem uma hérnia L5S1, extrusa, tá pegando raiz, tal, assim. De repente, sugiro uma dissectomia endoscópica, você já Você tem fala toda uma isso, orientação. o que você O acha, paciente muitas vezes né? pergunta para a Tatiana, como é que é uma dissectomia endoscópica? Como é que é essa cirurgia? Ah, não sei, vê com o seu cirurgião, é uma coisa. Ou, É, não, ó, tem essa opção, você tem... faz com anestesia geral, ele faz um acesso pelo meio. Então, assim, você passa a ter um conhecimento e demonstrar conhecimento nessa área. Isso é um grande diferencial para você construir seu consultório, né? Exatamente. E às vezes dar medicamento sem protocolo, sem método, sem saber direito como dar medicação, eu acho que é uma das falhas maiores que eu vejo no consultório é isso, né? Você dá remédio de uma maneira meio aleatória, meio igual para todo mundo e manda para fisioterapia
e acha que vai estar funcionando, né? Então, isso é um jeito que não vai funcionar, né? O que mais chega no meu consultório hoje em dia são pacientes que já procuraram outros profissionais e não conseguiram a melhora da dor, né? Exatamente. E o nosso método, que é o método Dor 360, a gente entrega um processo eficaz de diagnóstico e tratamento. E por que que isso aumenta seu faturamento? Quem prestou atenção até agora, né, no que a gente está Já falando aqui, entendeu? já vai ter a sacada do porquê que ter o método Dor 360 vai aumentar seu faturamento. Por quê? Mais importante, você vai ter uma autoridade percebida, né? O paciente vai perceber que você domina aquele assunto, você domina sobre dor osteomuscular. Ele para de te comparar ali pelo preço de consulta ou um atendimento, né, básico e passa a te escolher por segurança, a indicar outros pacientes por segurança. Você vai ter um protocolo replicável, então você para de ficar nesse tentativa e erro, né? E você executa um protocolo replicável que acaba otimizando ali seu atendimento, diminui o seu tempo de raciocínio clínico, aumenta a sua capacidade de atendimento e com qualidade, que é o mais importante, né? Trazer Sim. qualidade ao seu atendimento. Ferramentas para tratar esse paciente, não só de um jeito, né? De muitas maneiras. E o resultado, obviamente, vai ter um resultado otimizado, porque você faz um planejamento de tratamento, você obtém um bom resultado, e aí esse paciente vai acompanhar você com outras consultas, procedimentos necessários, se você realiza ou se você encaminha, você vai estar acompanhando eventualmente esses procedimentos. Então o paciente vai estar ao seu lado com confiança por conta de todo o conhecimento que você tem. Exatamente. Então vamos ver aqui, né? Um jeito assim que um overview aí, né, do que não funciona, né? Exato. Já diagnosticar o paciente na primeira informação que ele passa. Às vezes a gente não tem paciência, né? Às vezes o paciente fala, a gente já fala, dor lombar, aí lombalgia crônica, né? É uma artrose. E É uma aí hérnia, é já uma hérnia, a gente falou de já jeito. falou direito. Então, isso é só um sintoma, né? Isso não é o diagnóstico. Então, você tem que saber pegar a história do paciente e ir encaminhando para fazer, obviamente, um diagnóstico aí que funcione, né? Muitas vezes pedir os exames sem entender qual que é o padrão clínico, né, as características Vamos clínicas desse pedir paciente. só de ombro, nem saber, É, e saber o que está pedindo, vai perguntar, o que vai ver, o que né? vai ver, e aqui entram dois grandes erros da medicina moderna, né? Um que, lógico, tem doenças como uma dor facetária, uma dor mecânica, dor inflamatória, que não vai estar no exame, vai aparecer na ressonância, eventualmente na ressonância pode aparecer uma inflamação, mas que a dor é inflamatória ou dor mecânica, muscular, não vai aparecer ali no exame, né? Esse acaba sendo um erro, né? O erro do que você não vai ter esse exame ali. E o outro erro por exemplo, eu vejo muito isso em coluna, você pediu um exame de coluna e vem um paciente com dor na coluna para mim, só que o problema é no quadril. Então, uma dor ali no glúteo, isso é coluna, tá? Pede exame de coluna. E aí vem para mim, eu avalio, não é coluna, né? Isso é quadril. E aí, se eu faço um atendimento, isso aqui não é coluna, vai embora, não sei o quê, você faz um atendimento ruim, de má qualidade, você não resolve, vai para o ortopedista, não atende, não orienta, não inicia um tratamento, não pede o exame do quadril, né? Não faz, não traz essa informação. Você vê que são dois jeitos de você fazer a sua consulta de qualidade. Então, quando você entende, você tem segurança, você faz as manobras que a gente ensina, você fala, não, aqui fiz a manobra tal, você está demonstrando que a sua dor vem do quadril, por conta disso, 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 vamos pedir o exame, eventualmente pode fazer uma infiltração, um tratamento assim, com corticoide, e aí a gente faz o tratamento adequado. É outra percepção de tratamento para o paciente. Exatamente, né? A mesma coisa de medicar sem avaliar a causa que reproduz a dor. Porque, assim, a gente tira a inflamação, tira a dor, por exemplo, de uma dor lombar. Vamos melhorar a dor lombar. Vai lá, dá uma medicação, o paciente melhora. Você realmente tratou a causa, né? Não. Aí você, como médico, agora, a partir desse momento, sabendo qual que é ali a base de tudo isso, você vai encaminhar ele para a melhor coisa a se fazer, vai orientar, postura, calçado, jeito de sentar e tudo isso vai influenciar, obviamente, no seu resultado a longo prazo, né? Exatamente, porque senão ele vai
se algo está inflamando ele, vai reinflamar ali depois e vai voltar a dor tudo de novo. Aí, como a gente já falou, se você acaba perdendo esse paciente, se acaba encaminhando ele cedo demais por insegurança clínica, você talvez esteja perdendo muitos pacientes aí no meio do caminho, né? Porque o paciente acaba não voltando e ele vai indicar o outro especialista, não você, Exatamente. né? Então, essa falta de um algoritmo claro de decisão, né, que a maioria dos médicos Não não domina. dominam. Sendo bem sincero, infelizmente, a grande maioria não domina um passo a passo para dor osteomuscular. Não sabe as ferramentas E eu todas. digo até de colegas especialistas. Você tem ali o conhecimento do quadril, da coluna, do joelho, do ombro, mas quando vem a outra região, esse passo a passo para a dor osteomuscular não é muito claro para todos. E sem Exato. esse passo a passo, surgem dúvidas como se é muscular, articular, inflamação, mecânico, qual exame, se já deve encaminhar, se já é uma coisa cirúrgica, uma coisa grave ou não, né? E o médico estando inseguro ali, o paciente obviamente percebe que o médico está inseguro, né? E vira um médico encaminhador, infelizmente, e não resolvedor. Mas vamos falar da parte que muda tudo, né? Exatamente, o jeito aí que funciona para tratar a dor muscular. Então, assim, existe um jeito certo que você pode usar para aumentar a sua resolutividade no tratamento da dor em até 90% dos casos, né? Que transforma totalmente a sua prática, né? Quando você entende a dor por completo e não apenas pelo sintoma. Então, fica tudo muito mais claro. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que aqui, começando, né, a falar um Uhum. pouco de matéria, né? Avaliar o padrão da dor. Então, antes de qualquer coisa, você precisa saber fazer uma boa anamnese para dor, né? Que não é igual à anamnese geral. Então, um movimento que piora, um movimento que alivia, se a dor é em que horário, se a postura, se é no esforço, se é na repetição. Então, assim, existem características, né, que vão te descrever uma dor mecânica de uma inflamatória, e isso vai guiar muito o seu tratamento, certo? E classificar a causa correta, né? Exatamente. Existem poucos mecanismos assim que a gente precisa saber, né? Mas se você não souber, se você tem uma hérnia de disco no paciente, mas o paciente tem lombalgia inflamatória, não é a hérnia que está ali, às vezes, sendo o vilão, por exemplo, né? Desse caso. Então, você precisa identificar, né? Mesmo com o exame de imagem, né? Porque isso é muito fácil, 80% ali resolvido só nesse momento, né? Você só vai Exato. confirmar com o resto, E com certo? isso você vai intervir nas ações do dia a dia, né? Porque É, se o paciente, como a gente falou há um pouquinho atrás aí, tem uma inflamação, ok, você tratou a inflamação, melhorou. Mas tem algo que ele faz que corrobora com essa inflamação, que vai corroborar com a dor. Se você não intervir nisso, você não vai resolver a questão, vai né? voltar. Vai voltar. E essa é uma parte que surpreende muito os médicos. Quando você ajusta postura, movimento, o que ele faz no dia a dia, questão laborativa, orienta a reabilitação O dele, medo da dor, conversa, os pacientes às vezes têm, então eles acabam tendo medo do movimento. avaliar a catastrofização da dor, conversar com o fisioterapeuta, orientar a fisioterapia. Muitas vezes a fisioterapia está sendo feita de uma forma que está prejudicando o seu tratamento. Você precisa conversar, e não é má qualidade do fisioterapeuta, às vezes ele não está Não orientado do quadro entendeu o que clínico. foi exatamente, né? Exato. Também aquele pedido que muitas vezes vai, fisioterapia É, motora e postural, 10 cervical. sessões. Aí já Cervicalgia também não ajuda o colega. Então, todas essas questões, né, são importantes aí para que você tenha uma otimização do seu resultado. E exatamente. depois disso que você vai entrar com exames e medicação, né, tendo toda essa avaliação completa. Você vai pedir um exame com um propósito claro. Muitas vezes eu até falo para o paciente a minha hipótese diagnóstica no exame. Falo, ó, estou esperando não encontrar uma hernia de disco, encontrar uma dor inflamatória, ou estou esperando encontrar uma hernia de disco, comprimindo raiz L5 ou S1. A medicação acaba sendo prescrita, precisa, desculpa, você vai ter uma precisão ali no que você vai tratar. Então, é inflamação, é a parte mecânica, a parte neuropática, qual anti-inflamatório eu vou dar, é idoso, e o risco cardiovascular, risco gastrointestinal, tudo isso, né, com aulas de anti-inflamatório, tudo a gente consegue
esclarecer e você ter essa precisão no tratamento. E Isso. acaba criando uma linha de raciocínio replicável, né? Aqui que eu acho que é o grande ponto. Então você junta tudo isso que a gente falou e aí você cria um Uma linha raciocínio de ali, um raciocínio, né? método clínico claro, seguro, e você estando seguro, o seu paciente se sente seguro. E o seu paciente sentindo isso, ele fica com você, ele te indica, ele vai te acompanhando ali para sempre, né? Exato. Então a gente vai hoje agora mostrar um pouquinho de Vamos ver como que aqui. funciona, né, o nosso método. Hoje eu vou colocar aqui um Colocar um videozinho, vídeo. né, de um caso clínico que geralmente a gente faz baseados em casos reais. Então são pacientes do consultório, né, que vieram com essas queixas e isso a gente reproduz nas nossas aulas para ficar um pouco mais dinâmico, menos chato, né, de só ser aquela matéria maçante. Então a gente vai para o caso clínico, a gente vai mostrar aí para Famosa vocês, né? palhinha de aula aqui. Vamos dar É, um exemplo. Bom dia, doutora. Obrigado por me atender. Eu moro nos Estados Unidos há uns anos e, há uns dois, comecei com uma dor aqui no pescoço que simplesmente não me larga. Não é uma dorzinha qualquer. É uma dor constante, que cansa. E o pior é que ela não fica só aqui atrás. Ela sobe, parece que vem por dentro, e para aqui na frente da cabeça. É tipo uma dor de cabeça que eu sinto que nasce no pescoço. Tem semanas que é todo santo dia, principalmente no fim do expediente. Eu já tentei de tudo lá. Fiz meses de fisioterapia, daquela que eles fazem lá nos Estados Unidos, mas não senti diferença nenhuma. Pensei, vou voltar para a academia, fortalecer, talvez ajude. Foi a pior coisa que eu fiz. A dor explodiu. E tem esse movimento aqui, com o braço esquerdo, elevar muito dói. Simples assim. E de uns tempos para cá, eu comecei a ter umas palpitações muito fortes. Uma batedeira no peito que vem do nada. 2 vezes foi tão intenso que minha esposa teve que me levar correndo para o pronto-socorro. Eu jurei que estava infartando. Fizeram todos os exames do coração, me viraram do avesso e nada. Parece que essa dor que não passa me deixou nesse estado de alerta, sabe? Com medo do próximo movimento, da próxima crise. Só sei que eu tenho 36 anos e não consigo mais ter uma vida normal. Então, esse é o caso. exatamente. Então é um homem, né? Ele tinha 36 anos, é um homem jovem, mora nos Estados Unidos e tinha uma dor na região cervical há 2 anos, que irradiava para frente da cabeça, então ele tinha episódios frequentes de piora, ele não melhorou com a fisioterapia e ele fez lá fora, nos Estados Unidos, né? E isso é uma questão também, porque lá no simpósio estava aumentando o paciente, então ficou um pouco difícil, né? Tentou voltar para academia, piorou, e ele não tinha nenhum sinal de red flag, então não era nenhum caso que eu achei que era grave, né? E ele também tinha uma dor quando ele levava o braço esquerdo acima de 90 graus. Ele tinha umas palpitações frequentes, ele tinha né, ele parar no PA 2 vezes, porque ele ficava com essa palpitação, achando que ele ia ter um infarto, alguma coisa assim. Então, esse paciente aí, a gente tinha no exame físico uma dor à rotação lateral da cervical, tinha uma limitação, né, da rotação, né, com contratura em região de trapézio, esternocleido, dor à flexoextensão, mas tinha um Spurling negativo, tinha um Lhermitte negativo, tinha dor à palpação em região do nervo occipital à esquerda, era tudo meio à esquerda dele, né? Isso é comum, né? Não sei se você já reparou no teu consultório, às vezes o paciente tem dor num lado só e tinha uma limitação da dor na elevação lateral do ombro aí, com palpação ali da bursa subacromial dolorida, né? A gente fez algumas manobras aí de ombro, não vou entrar em detalhes aí, e ele estava geralmente com uma dor 7, né? E episódios de dor 10 aí, então muito intensa, certo? Tinha pedido exames. Ele, na verdade, veio já com muito exame, porque ele já veio de muito médico, né? E ele já tinha um ombro, uma tendinopatia do supraespinhal, com uma roturinha, umas sinais de bursite, e tinha discopatia ali na região de C4, C5, C5, C6, com artrite facetária e uma retificação da lordose da coluna cervical, tá? Não tinha nada assim
cirúrgico, nada, né, agudo que fosse para encaminhamento. Eu entrei por causa da neurite, né, com a pregabalina, né, para ver se tinha uma melhora. Entrei com deflazacort 30 miligramas, não dá para a gente ficar falando de corticoide aqui, a gente tem uma aula, né, específica Sim. para isso, porque dura muito, e tem muita Senão, gente que tem dúvida na quantidade, tempo, como faz. É, o desmame, a gente explica isso, né, no meio das aulas, em todas as aulas de caso clínico tem, na de corticoide tem, para facilitar isso daí, né? Um pouco do anti-inflamatório, né? Eu escolhi aqui um Duracox 2, né? Seletivo, Novalgina e paracetamol. Ele melhorou muito na primeira semana, né? E ele tinha, na verdade, a cervical melhorou muito, o ombro tinha uma melhora da mobilidade, estava com melhora da dor, então ele deu uma boa desinflamada, sobrou um pouco da neurite occipital, e aí, obviamente, a gente optou por fazer um bloqueio local, mas também porque ele ia embora e ele estava com medo de continuar, de voltar a dor, então a gente optou por fazer isso. E as palpitações eram ansiedade, ele ficava ansioso e ele ficava com medo de acontecer alguma coisa, né? Porque ele não conseguia resolver. Então, paciente jovem, a gente foi desmamando corticoide, mantendo pregabalina e fisioterapia, certo? certo. Muito bem. Então, Então, isso aí é um casinho rápido para a gente discutir, né? lógico que tem muitos detalhes, só nesse caso tem muitos detalhes que dá para a gente explicar aqui, ficar É, debatendo, mas aí e é aí vocês vão ficar cansados da tema gente. para um mês de debate. Então, sendo objetivo, É, trazendo para vocês aqui um exemplo do que a gente lida no dia a dia, o que a gente traz no nosso método DOR 360, e é por isso que a gente criou o método DOR 360. Nós não desenvolvemos apenas um curso de dor. A gente criou um atalho definitivo para você parar de enviar esse seu faturamento para a conta de outros médicos e começar a reter ele com você mesmo e, principalmente, ajudar os pacientes que você atende com dor. O cálculo é simples. Você sendo mais resolutivo, você tem mais fidelização, tem mais indicação e acaba tendo um faturamento. E os pacientes vão saindo mais satisfeitos. Você sai exato. desse ciclo encaminhador e entra num ciclo virtuoso, onde cada paciente que entra pela sua porta se torna um ativo de longo prazo para a sua carreira e um cliente satisfeito com o tratamento na área de dor osteomuscular. Exato. E o que o programa, né, o método Dor 360, ele faz, né? Ele é um programa completo, tá, gente? 100% prático e aplicável no dia seguinte ao primeiro módulo. Então, se você começar a fazer a aula, você já consegue tratar uma dor no ombro depois de assistir, né? E ele foi desenhado aí para você blindar a sua agenda. Então, você deixa de encaminhar esses casos, você tem um domínio clínico, segurança, né? Perde a insegurança aí de tratar, de diagnóstico, de conduta nesses pacientes, né? E acaba aí com o filé mignon, né, do consultório particular que a gente deseja tanto e às vezes a gente acha que é tão inatingível e é atingível, tá? Porque você vai atrair esses pacientes, né? E você vai se posicionar e ser a primeira escolha e não ser né, um médico. Mais uma alternativa ali. Exatamente, né? E a autoridade, você vai ganhar autoridade na sua cidade, no seu local de trabalho, né? Na Com sua os seus região. colegas, na sua região. Então, você, é o médico que resolve, né? E o que que você recebe ao entrar para o nosso time, né? Nós já estivemos exatamente onde você está hoje, né? E a gente já sentiu essa insegurança, às vezes, de não estar sabendo fazer o diagnóstico, né? E frustrado de ver um paciente sair com um guia de encaminhamento para outro médico, né? Então, hoje a gente vive essa realidade do consultório estável, com as nossas agendas particulares, né? E por isso o método 360 a gente viu que não funciona só a teoria. Então, você recebe a nossa estrutura para o sucesso, O certo? que é isso? É o passo a passo da segurança clínica, o raciocínio prático, né, que te dá clareza para conduzir qualquer dor osteomuscular com uma precisão cirúrgica, protocolos de resolutividade imediata, então ferramentas ali para o paciente se sentir aliviado com o tratamento, se sentir seguro, que é o maior gatilho ali para a fidelização do paciente e para a resolução desses casos.
uma mentoria ali de implementação, a gente não vai te deixar sozinho, né? A gente está com você para garantir que essa teoria vire resultado, dê certo e, consequentemente, vai virar dinheiro no bolso do médico, que é bom, e saúde para o paciente, que também é bom. Por isso que é um ciclo virtuoso que a gente fala, né? É, E você sabe qual que é o custo real que você perde todos os meses ao encaminhar esses pacientes com dor osteomuscular para outros colegas? Então, né, com certeza é um custo elevadíssimo, né? Mas antes de você decidir isso, veja aqui o que você vai receber ao entrar no programa de forma bem clara e objetiva. exato. Você recebe acesso imediato à nossa plataforma online, né, por 12 meses, e temos aulas bem direitinho ao ponto. Assim, são, né, 7 módulos com aulas Essa é a topográficas, parte né? que eu acho mais legal. Ombro, coluna cervical, joelhos, quadris, então é tudo dividido por topografia, então fica de fácil acesso, fácil procurar de novo, né? E Coluna, a questão topográfica, eu sempre gosto de pausar. Se alguém conhecer algum outro curso de dor osteomuscular que não tenha tem. aula topográfica, manda para a gente aí que eu quero conhecer, porque eu É, só conheço o nosso que divide dessa forma, fica exato. muito mais objetivo e prático. E prático, né? Coluna lombar, sacroiliaca, mãos, cotovelos. E a gente tem as aulas extras, né? Anti-inflamatório, infiltração, opioide, formulação, corticosteroides, antidepressivos e antipiléticos e dos artigos científicos aí de casos clínicos, certo? A gente analisa casos reais, a gente acompanha ali, estamos sempre conversando, disponível, dando Exato. suporte para dúvidas, Pode sugestão de mandar no temas para particular, discussão. né? Exatamente, vai ter acesso ali a uma comunidade Dos nossos exclusiva de ex-alunos, médicos, alunos, e né? ali todo mundo pode debater casos, fazer networking, às vezes conhecer alguém da região, às vezes coincide ter alguém que faz procedimento, o outro faz parte clínica, enfim, várias coisas que podem surgir aí dessa comunidade e a gente está ali para auxiliar vocês. Exatamente. E o bônus, né? Assim, a gente vai dar 3 bônus especiais. Sempre vai ter aí a gente uma aula sobre como iniciar seu consultório do zero, né? E como a gente não consegue aí englobar todo mundo, mas a gente quer dar uma atenção especial, os 10 primeiros inscritos vão ter uma sessão de mentoria, né, personalizada. Então a gente vai conversar aí, ver os locais aí que estão funcionando e não estão funcionando na sua carreira, né? Que a gente pode conduzir, né, isso para uma melhora. A gente pode debater, né, A ver gente já, a sua como colega demanda. médico, aqui não é Exato. marketing, marqueteiro, não vamos vender curso de marketing, Não, nem nenhuma empresa de marketing para vocês contratarem. A gente exatamente. vai falar o que funcionou com a gente, ver o que está rolando, ter um debate entre Exatamente. colegas médicos. E para os 5 primeiros, né, que pegarem, e aí é uma coisa que todo mundo gosta muito, mas a gente Sim. não consegue absorver todo mundo, Não dá. então não dá. É os 5, né? A gente sempre pega os 5 primeiros que fecham para passar um dia inteiro aqui com a gente, ao lado da gente na clínica, conhecer a nossa estrutura, conhecer como é que a gente funciona com os pacientes no dia a dia. Tem sido uma experiência muito legal, Sim, todo com mundo os sai nossos muito alunos. satisfeitos. Normalmente tem procedimentos, Tem os tem casos casos clínicos para clínicos, tem o nosso dia a avaliar, dia, né? Tem de tudo, um tem de pouquinho, tudo. né? E toda essa transformação podia custar aí 30 mil, mais. Para você ter uma ideia, uma pós-graduação em Esses cursos medicina custam caro. hoje é super cara, né? Uma pós-graduação 25, 40 mil, leva 18, 24 meses, né? E muitas vezes não traz da forma como a gente está trazendo esse tema de dor osteomuscular, né? Ela E, na aborda verdade, muitos temas, né? tem na pós, né? A gente tem um aprofundamento daquilo que às vezes a pós não dá tempo de falar, né? Exato. Porque a quantidade de módulos que a gente tem, tudo isso não dá para se dar numa pós-graduação, dá para Senão fazer outra pós. ocupa, exato, aí ocupa toda a carga horária. E também, se for então para cursos internacionais, aí o custo com viagem, afastamento da rotina do consultório, a vantagem de estar ali na plataforma online é a facilidade, se está num plantão, se A hora que você assiste, quiser, né? pausa, retoma. E o método Dor 360 concentra em apenas 4 meses o essencial que você precisa ali para dominar a dor osteomuscular. Se organizando tranquilamente, em 4 meses você consegue assistir e ter essa Hum, aplicação prática imediata. E qualquer dúvida, exatamente. qualquer questão, nós estamos próximos e damos um suporte direto para vocês.
E tudo isso podia custar muito caro, né? Mas a nossa missão é levar esse conhecimento para o Brasil inteiro, onde a gente possa ter muito mais pessoas sendo tratadas aí, muito menos pacientes com dor crônica, né? No mundão afora. Então, hoje você pode garantir a sua inscrição por 12 vezes de R$ 465. Então, pensa comigo, né? Uma única consulta particular, um procedimento por mês já praticamente paga o teu investimento, né? Então, o resto é lucro, né? Exatamente. Então, não é assim, não é para ser cara, é para ser uma coisa que você consiga pagar, que você consiga ter um retorno líquido rápido, né? E você pode até pensar, né? Isso é caro, né? Mas será que quantos plantões você precisa para pagar esse valor, né? E quanto vale você reduzir esses plantões ou essas consultas baratas de convênio, etc., e aumentar a sua renda particular e ser reconhecido como referência na sua especialidade, né? Então, o programa acaba não sendo nenhum gasto, né? É um investimento aí com retorno rápido. Exato. Um paciente que você fideliza e vem a família inteira que você trata, já Já pagou, já pagou pagou o curso e comentem para a gente, manda no WhatsApp, que a gente fica super feliz com essas histórias que vocês mandam aí de sucesso, de ter esses resultados no consultório. Exatamente. E a gente confia tanto nesse retorno, nesse resultado, que a gente oferece uma garantia dupla. Então, são 15 dias de garantia total. Se você entrou ali 15 dias, achou que não é para você, manda um e-mail, a gente cancela a sua inscrição e devolve todo o seu investimento. E uma outra garantia que, sim, em 90 dias, se aplicou, não está se sentindo seguro, a gente vai te dar uma mentoria individual. E se por mais 90 dias você manteve ali não tendo resultado, não aprendendo, não desenvolvendo na área de dor ósseo-muscular, a gente também te devolve o dinheiro, assumindo o risco aí para apoiar vocês. Então, vamos lá. A gente nunca teve esse problema, né? Então, a gente tem aí muitos alunos já em uma lista de mais de 2.580 médicos, né, que estão aí interessados nas nossas vagas e a gente tem pouca vaga de mentoria, a gente não consegue absorver todo mundo, né? O Instagram tem mais de 13 mil seguidores, o nosso YouTube também, agora a gente começou com o nosso YouTube, se você não segue, pode seguir também, tem mais de 10 mil inscritos já. Então, se você quiser participar, presta atenção, não perde, né, essa oportunidade, porque a gente abre, né, as inscrições amanhã, às 7 horas da manhã, né? Então, esteja pronto para transformar sua carreira de encaminhador em uma referência e lucrativa em dor. Exatamente. A gente né? vai enviar o link de inscrições direto em nosso grupo de WhatsApp oficial e pelo nosso e-mail. Então, esteja atento para não perder essa chance única. E um ponto muito importante, né? somente confie nos contatos oficiais que aparecem aqui na tela. Porque começa a crescer. E no nosso perfil do Instagram. Se você receber uma super mega promoção de uma pessoa que, sei lá, ou até da gente, falando que é a gente, não um número oficial, mas um número diferente, porque eu já afirmo aqui, não existe desconto de 80%, não existe desconto de 90%, não existe desconto de 70%. Descontos absurdos não existem, tá? Então, o preço é esse que a gente falou, não muda, não vai ter mudança, então não confie nessas super promoções que aparecem, que é assim que eles pegam vocês, prometendo grandes promoções. A gente fica com essa Essa sensação situação de ruim. golpe, né? Mas vamos lá, se preparem para receber e a gente se vê lá a gente se vê no curso. Até mais. Até mais, pessoal. Então, o curso que eu fiz foi o de dores osteomusculares da doutora Tatiana e do doutor Jamil. A doutora Tatiana é professora lá na pós-graduação do Einstein e eu gostei muito da aula dela, acabei indo atrás desse curso que ela desenvolve junto com o doutor Jamil. Então, esse curso, ele é um curso online que divide de forma muito didática as principais patologias osteomusculares, né?
Então começa cabeça, cervical, torácica, ombro, né? Vai descendo, quadril, enfim, joelho. E é super, super didático. As aulas são excelentes, eu gostei muito. E ainda tive a oportunidade de acompanhar ela e o Dr. Jamil durante um dia lá no consultório, com o foco em dor, né? Infiltrações guiadas por ultrassom, tratamento de dor crônica, enfim. Então eu gostei muito e recomendo, inclusive para as minhas colegas da pós, recomendo que pretendem trabalhar, né, com isso, façam, tá? Vale super a pena.